Iniciamos agora o segundo período da aula teórica de Aerodinâmica 1, o dia 9 de junho de 2020. Iremos neste período terminar a matéria teórica referente então ao capítulo 10, ao capítulo de asas finitas. Relembremos que na aula passada nós estivemos a ver diferentes tipos de asa plana, nomeadamente as situações correspondentes às asas retangulares e elípticas, e depois o compromisso que podemos fazer, ou que podemos estabelecer, entre estas duas geometrias, correspondendo à asa trapezoidal, o que justifica justamente que tenha um uso tão generalizado. Em relação às asas trapezoidais, temos este conjunto de relações que são bastante úteis, nomeadamente aqui uma expressão para a obtenção, para o cálculo da envergadura da asa em função do alongamento da corda na raiz e do valor do afilamento. Portanto, esta expressão aplicável a asas trapezoidais. Bem como uma expressão que, de alguma forma, já utilizamos num dos exercícios que resolvemos, correspondente à razão ou à evolução da corda, portanto, evolução ao longo da envergadura, normalizada pelo valor da corda na raiz, portanto, em função do nosso parâmetro θ, que nos permite calcular a variação ao longo da envergadura e também, portanto, função, lá está, do afilamento da asa, que, relembre-se, corresponde à razão entre a corda no bordo marginal e o valor da corda na raiz. Iremos agora, neste segundo período, então, ver outros tipos de asa, nomeadamente as asas em flecha e as asas em delta. Ora, começando pelas asas em flecha, nós conhecemos eventualmente, portanto, a sua necessidade ou interesse do seu uso em regimes de escoamento, quer supersónico ou mesmo transsónico, o qual corresponde à minimização, portanto, da resistência que ocorre por via dos efeitos de compressibilidade do ar, ou seja, aquela que é designada por resistência de onda. Portanto, uma contribuição adicional para a força da resistência, que em escoamentos em que os efeitos de compressibilidade são significativos, como em escoamento transsónico e supersónico, portanto, correspondem então à resistência de onda e, portanto, esta pode se tornar efetivamente um valor muito, muito significativo, nomeadamente na situação, por exemplo, em que atravessamos aquilo que é conhecido pela barreira de som e, portanto, sendo então, de qualquer forma, em todos estes regimes, extremamente importante, portanto, de ser analisado. Ora, naturalmente, o uso então da flecha, nessas situações, corresponde justamente a tentar minimizar a resistência de onda, basicamente conseguindo este processo, então, via utilização da flecha, portanto aqui quantificado com um ângulo de flecha, que neste caso é positivo, mas poderá ser negativo, portanto, seja com flecha negativa ou positiva, portanto negativa seria o bordo de ataque da asa que está aqui, portanto teria efetivamente a orientação oposta. E, portanto, em qualquer um destes casos, efetivamente, seja flecha negativa ou positiva, de facto, este efeito, esta vantagem de minimização da resistência de onda, nestes regimes de escoamento, é conseguido. De qualquer forma, não é essa a questão que justifica, no âmbito desta unidade curricular, portanto, a presente unidade curricular, em que nos focamos essencialmente em escoamento incompressível, portanto, e nomeadamente, portanto, em condições então claramente subsónicas. Portanto, não é essa a razão principal, portanto, para a utilização da flecha. A razão principal portanto, prende-se com questões de estabilidade de voo, que mais uma vez também saem, digamos, do âmbito desta unidade curricular, mas podemos adiantar, neste caso, que, por exemplo, o ângulo de ataque positivo tem um efeito estabilizante, um ângulo de flecha positivo tem um efeito estabilizante no voo, enquanto que o ângulo de flecha negativo tem um efeito instabilizante. Seja num caso como no outro, portanto, seja em relação ao objetivo que faríamos há pouco, em termos de minimização da resistência de onda, ou seja, neste caso, para estabilidade de voo,
então, em regimes, portanto, de baixo número de Mach, basicamente a análise processa-se considerando que, a partir do momento em que temos a flecha da asa, portanto uma flecha não nula, passamos a considerar como relevante para o comportamento de cada uma das secções da asa, portanto, cada uma destas secções da asa bidimensional de longa envergadura, okay, passa a ser importante a componente do escoamento que é perpendicular justamente ao bordo de ataque. E, portanto, nós podemos dividir efetivamente o nosso escoamento não uniforme, portanto, o escoamento infinito, por hipótese, portanto, alinhado então aqui com a própria aeronave, com a sua fuselagem, com o eixo, não é? Dividi-lo em duas componentes, portanto, uma componente tangente ao bordo de ataque e, naturalmente, esta que nos interessa aqui para estas análises, portanto, a componente perpendicular ao ângulo de ataque e portanto, sendo portanto, o bordo de ataque fazendo então um ângulo de flecha de φ, naturalmente que esta componente perpendicular ao bordo de ataque será então o infinito cosseno de φ. Portanto, será naturalmente inferior ao infinito e, portanto, dessa forma, as asas, por exemplo, em relação ao objetivo em regimes quer supersónicos, quer transónicos, nós conseguimos efetivamente que a asa se encontre a operar a velocidades inferiores e, portanto, dessa forma, reduzirmos o número de Mach crítico ou conseguimos genericamente uma resistência de onda na medida em que cada uma destas secções da asa, de facto, se encontra a funcionar, então, sujeita a um escoamento que corresponde, de facto, à componente perpendicular ao bordo de ataque e, portanto, não um infinito, mas sim a um valor inferior, o infinito cosseno do ângulo de flecha. Portanto, para fazer a análise de estabilidade de voo, que deverão analisar na unidade curricular correspondente, também o que fazemos é, igualmente, portanto, a estratégia é sempre a mesma, dividir aqui, portanto, o nosso escoamento não perturbado, portanto, numa componente tangente ao bordo de ataque e numa componente perpendicular ao bordo de ataque. Bom, de qualquer forma, o que nos interessa são as consequências aerodinâmicas, efetivamente aqui, da utilização da flecha e em quaisquer uma destas situações, portanto, seja baixo número de Mach ou valores de número de Mach em que, de facto, os efeitos de compressibilidade são importantes, nós vamos ter sempre, portanto, pela introdução de um determinado valor de flecha não nula, certo? Vamos ter sempre que a força de sustentação, ou aqui se quiserem representada em termos adimensionais, CL, irá sempre ser reduzido face à situação, chamemos de bidimensional, em que não teríamos, digamos, portanto, flecha, não é? Portanto, face a essa situação, nós temos taxas de crescimento, portanto, o chamado nosso DCL de alfa, ou, portanto, para cada uma destas secções da asa, portanto, o A2D, aqui, ou o A3D para a asa completa, não é? Portanto, a taxa de crescimento, efetivamente, aqui o CL, se não tem CL2D, portanto, será para a asa completa, será o CL3D, portanto, a taxa de crescimento da CL com o ângulo de ataque alfa, efetivamente, reduz por efeito da flecha e, portanto, reduzir-se-á tanto mais quanto maior for a flecha. Basicamente, este resultado deriva do efeito dominante, portanto, de que estas secções, portanto, a nossa observação de que estas secções de asa, então, se o que importa, de facto, é esta componente perpendicular, infinito cosseno de φ, nós vamos ter também aqui secções que passam a ter uma corda que, em vez de ser o comprimento C habitual, não é? Portanto, ao longo de um infinito, não é? Portanto, com esse alinhamento, efetivamente passam a corresponder a este valor, portanto uma corda como vê inferior aqui a C φ, que naturalmente, da mesma forma como o infinito cosseno de φ é inferior a um infinito, também este nosso C φ será inferior à corda. Embora efetivamente também ocorra, enfim, se fizermos a construção completa em termos dos ângulos e também em termos do ângulo de ataque, nós vamos ter também uma modificação do ângulo de ataque, portanto, alfa φ também abaixa relativamente, portanto, em relação a esta secção, aqui, esta secção, então, bidimensional, perpendicular ao bordo de ataque, também o ângulo de ataque, aqui esta se encontra a operar, portanto, para a nossa asa em flecha, também é inferior ao ângulo de ataque, de facto, geométrico da asa em flecha propriamente dita. De qualquer forma,
aqui o efeito da corda acaba por ser dominante e, portanto, temos um fator que de facto resulta então aqui do nosso quociente φ, que vai aparecer no Cφ, relativamente a C, e então isso significa que os valores de Cl, de facto, sejam Cl2d ou Cl3d, naturalmente, consoante os casos, teremos de considerar aqui o nosso coeficiente dCl de alfa, portanto, ou A2d ou A3d, mas na expressão, portanto, depois de multiplicar por alfa mais beta, para pequenos ângulos, como já sabemos, nosso modelo de fluido perfeito, que é a linha sustentadora, portanto, tendo as secções da asa curvatura, portanto o beta será nulo também, mas, portanto, para a asa em flecha, chamemos CLφ, nós teremos efetivamente sempre aquele valor que normalmente teríamos para uma asa sem flecha, portanto, multiplicado então aqui pelo quociente φ e, portanto, temos uma redução efetivamente desta taxa de crescimento por este efeito, como eu disse, resulta essencialmente, portanto, este efeito dominante aqui da corda. Portanto, isso acaba por produzir que efetivamente para velocidades, portanto, relativamente baixas, na medida em que o valor de sustentação, portanto, acaba por ser, portanto, ao mesmo ângulo de ataque, acaba por ser mais baixo, das duas uma, ou é necessário efetivamente garantir a introdução de dispositivos, por exemplo, dispositivos hipersustentadores, então que compensem este efeito, ou é necessário, naturalmente, uma velocidade mais elevada, quer para a descolagem, quer mesmo na aterragem, ou então, inclusivamente, é preciso, portanto, operar então nessas condições a ângulos de ataque mais elevados, de forma a garantir então valores comparáveis e, portanto, adequados de sustentação. Portanto, acaba por ser uma desvantagem da utilização então de asas em flecha, portanto esta redução, e que será tanto maior, como é natural, portanto vê-se que com valores de flecha relativamente pequenos, portanto a redução será pequena, mas quando a flecha aumenta significativamente, portanto quando o valor de φ aumentar significativamente, portanto este fator irá reduzir também apreciavelmente então ali a taxa de crescimento de Cl com alfa. Bom, portanto, isto em relação às asas em flecha, em relação às asas em delta, que no fim de contas acaba por ser uma asa flecha em flecha que é levada ao limite, portanto, para valores de flecha, quando sentimos a necessidade de utilizar isto essencialmente, então, portanto, nos casos de regime supersónico e transsónico, portanto, não basta ter uma flecha moderada, portanto, essencialmente em situações de regime supersónico, não é? Nós, portanto, para valores de Mach significativos, portanto, em regime supersónico, então nós precisamos de, portanto, para garantir esta minimização da resistência de onda, de utilizar valores de flecha cada vez mais elevados e, portanto, do ponto de vista estrutural, acaba por ser pouco adequado termos à mesma uma asa clássica, portanto, com uma flecha elevada, faz mais sentido, de facto, fechar a asa na forma de um delta, embora, de novo, o seu bordo de ataque exiba, de facto, um ângulo de flecha, que será tipicamente, então, um valor bastante elevado e, portanto, isso essencialmente gerado, ou esse requisito essencialmente gerado por operação em regime supersónico. Portanto, nesse caso vemos que, portanto, lá está, se este φ então baixar significativamente, desculpem, se aumentar significativamente, portanto, valores de flecha muito elevados, então nós vamos ter, de facto, valores de sustentação cada vez mais baixos. E, na realidade, o que vai acontecer é que essas asas em delta tipicamente vão ter de operar, então, ângulos de ataque bastante mais elevados, o que vai, efetivamente, gerar nessas condições, portanto, um mecanismo de geração de sustentação, portanto, das tais asas em delta, que é muito diferente das asas clássicas. Portanto, essencialmente, o que nós vamos ter para a operação é esses ângulos de ataque mais elevados, vamos ter separação na região do bordo de ataque, que acaba por recuar e, portanto, criando aqui uma asa em delta, portanto, uns vórtices de bordo de ataque, e são essencialmente esses vórtices de bordo de ataque, portanto, por aquilo que já sabemos, aquilo que estudámos em mecânica dos fluidos, portanto, escoamento tipo vórtice, portanto, eles geram zonas no seu centro de baixa pressão, o que é essencialmente o mecanismo, portanto, principal, então, de geração de sustentação, nesse caso, ok, das asas em delta. Portanto, geram a baixa pressão, que normalmente é conseguida essencialmente, portanto, pela aceleração da velocidade sobre o perfil alar, portanto, a aceleração do fluido sobre o perfil alar, não é? Sobre o extrador, de maneira a gerar sustentação positiva. Aqui temos este efeito, que continua a existir, mas fortemente complementado, portanto, com este mecanismo,
portanto, de vórtices do bordo de ataque para gerar as tais baixas de pressões sobre os estradores, que dão origem então à tal sustentação positiva. Por outro lado, esses vórtices também acabam por, na medida em que o escoamento já se encontra separado naquela região, e portanto que estes vórtices acabam de ser transportados, convectados pelo escoamento, acabam por conseguir efetivamente retardar o mecanismo de perda, portanto corresponderia a uma separação generalizada ali do escoamento, fazendo com que as asas em delta tipicamente entrem em perda só para valores do ângulo de ataque extremamente elevados, portanto frequentemente valores acima de 30 graus, portanto 30, 40 graus de ângulo de ataque. Todavia, voltando às asas em flecha, justamente pegando na questão da perda, portanto, a perda em asas em flecha, e nomeadamente a situação que é mais frequentemente utilizada, até como eu referi, por razões de estabilidade de voo, que é flecha positiva, efetivamente, portanto, nessa situação, nós vamos ter perda a iniciar-se no bordo marginal. Portanto, ao contrário do que acontecia, vimos anteriormente, por exemplo, para asas retangulares, em que a perda se iniciava na região da raiz, ou para asas trapezoidais, em que conseguimos desviar efetivamente a ocorrência de perda para a região central. Neste caso, em asas em flecha, nós teremos tipicamente a perda a iniciar-se então no bordo marginal, o que é obviamente negativo, pelas mesmas razões que discutimos no período anterior, porque é nessa região, tipicamente, portanto, na região do bordo marginal, onde temos dispositivos, superfícies adicionais, portanto, de controle, superfícies aerodinâmicas de controle, e portanto ficam, digamos, invalidadas a sua eficiência a partir do momento em que elas ficam mergulhadas, portanto, numa região de escoamento separado e, portanto, dificultando a recuperação, justamente no caso da aeronave ou da asa, em relação a esse início de perda portanto, que ocorreu. Por essa razão, tipicamente em asas em flecha, okay, sejam elas, digamos, trapezoidais ou não, e temos uma representação essencialmente trapezoidal, como vimos, que acabamos por cair frequentemente, mesmo em asas em flecha, portanto, pelas razões anteriormente adiantadas, portanto, nesse tipo de configuração. E, portanto, dizia eu, tendo que, após a introdução de flecha, seja a asa retangular ou trapezoidal, portanto, a tendência para a perda se iniciar na região do bordo marginal, desenvolveram-se, no fim de contas, estratégias para minimizar, então, as consequências dessa perda e, especificamente, portanto, evitar com que a perda se generalize à asa completa e, portanto, perdendo dessa forma completamente o controle da aeronave. E, portanto, sob esse ponto de vista, então, uma das estratégias é criar uma espécie de uma divisória, portanto, chamada Cércia, aqui, portanto, alinhada com o nosso escoamento não perturbado, mas que funciona como uma barreira à propagação da perda, desde, portanto, iniciando-se esta aqui no bordo marginal e, portanto, dificultando a sua extensão à restante asa. Outra hipótese, em vez de termos uma barreira física, que naturalmente acaba por ter consequências e especificamente acaba por ter um mau comportamento, por exemplo, uma asa, se a asa estiver em derrapagem, como já antes tínhamos referido em relação aos ingletes, na medida em que se trata de uma superfície, embora seja uma superfície de pequena dimensão, mas neste caso, uma superfície que acaba por se encontrar aqui perpendicular ao plano da asa, não é? E portanto, assim sendo, poderá induzir então comportamentos problemáticos, portanto, em determinadas condições de voo. Outra hipótese então é estabelecer-se aqui no bordo de ataque da água e portanto aqui nesta região então onde se iria iniciar a perda, ok? Portanto, uma geometria tipo dente de serra. Portanto, no fim de contas temos aqui uma descontinuidade no valor da corda, portanto, quando vimos aqui a partir do bordo marginal, portanto, a região onde se começa então a ocorrer a perda, nesta asa em flecha, e portanto temos um determinado valor de corda que, virtualmente, se a asa for trapezoidal, irá variando um pouco, à medida que aqui vamos avançando, portanto, ao longo da envergadura, portanto, para a raiz, não é?
mas temos em determinado ponto uma descontinuidade no valor da corda. Portanto, ela baixa bruscamente, ok? Portanto, fazendo esta geometria dita de dente de serra e depois, naturalmente, continua a aumentar para o encastramento. Portanto, nesta asa trapezoidal. Ora bem, o que é que vai acontecer aqui, efetivamente, pela introdução deste dente de serra? Bom, a verdade é que basta, portanto, nós pensarmos em termos do nosso modelo de fluido perfeito, portanto, havendo uma descontinuidade em termos do valor da circulação, isso vai implicar também uma descontinuidade, desculpem, no valor da corda, vai implicar também uma descontinuidade justamente no valor da circulação. E, portanto, significa que, então, nesta localização onde vai ocorrer a descontinuidade, vai ter de libertar, portanto, vai haver uma descontinuidade na circulação, que é a intensidade, portanto, do nosso vórtice ligado, que garante a sustentação desta asa, não é? Vai ter de haver, então, nesta descontinuidade, justamente a libertação, então, de um vórtice que é convectado, é transportado por escoamento não perturbado e, portanto, que cria uma barreira que não é física, como no caso da Cércia, mas que impede também ela, portanto, digamos, no seio do escoamento, este vórtice, sendo longitudinal, impede também ela, ou dificulta significativamente, portanto, que a perda, ao iniciar-se no bordo marginal, nesta asa em flecha, portanto, se estenda também a outras secções da asa e, portanto, criando mais consequências mais gravosas para a aeronave em questão, ou para o controle da aeronave em questão. Bom, e, portanto, ficamos por aqui em termos de tipos de asa. Vamos complementar, portanto, aqui a nossa aula com outro assunto, um assunto final, que corresponde à interferência entre elementos sustentadores. Portanto, diferentes superfícies de sustentação e, portanto, podermos ter a interferência entre eles ou, como no primeiro caso, na realidade, não será de elementos sustentadores propriamente dito, mas da imagem do elemento sustentador. Ora, isso é o que acontece justamente naquilo que é chamado habitualmente por efeito Sol. E, portanto, nós podemos quantificar estes efeitos através do nosso modelo de fluido perfeito, pelo menos de uma forma qualitativa, enfim, mesmo de uma forma quantitativa poderemos e iremos obter resultados, ok? Simplesmente eles terão de sempre, digamos, não serão exatos em virtude de efeitos que ocorrem de fluido real, mas, digamos, na ausência de situações em que esses efeitos de fluido real sejam dominantes, como é, por exemplo, o caso da ocorrência de perda, não é? O nosso modelo de fluido perfeito irá dar-nos indicações bastante razoáveis em relação às estimativas que nós possamos fazer destes diferentes efeitos. E é o caso justamente do efeito Sol, que basicamente ocorre então quando nós colocamos a nossa asa, aqui vista de trás, não é? Portanto, a voar na proximidade então desse mesmo Sol, e portanto vamos admitir, por esta simplificação, um Sol plano e por razões também da operacionalidade, portanto um Sol plano. Ora bem, portanto temos então aqui uma superfície, não é? Temos a nossa asa e podemos refazer a representação, portanto, dos vórtices arrastados, já que estamos a ver a asa por trás, portanto, justamente o sentido dos vórtices arrastados, portanto, na asa direita, portanto, corresponde a um sentido positivo de gama, portanto, da circulação, que caracteriza, portanto, este vórtice, na medida em que lá está, nós temos elevada pressão no intradorso da asa, baixa pressão no extradorso, portanto, produzindo sustentação, e, portanto, fluido com alta pressão chega aqui ao bordo marginal, portanto, acaba a asa finita, e, portanto, tende, efetivamente, a criar, então, este comportamento, em termos de comportamento de fluido real, ou, portanto, essa é uma via, a outra é, efetivamente, através do nosso fluido perfeito, são coerentes, não é? Em que, de facto, nós teremos, então, o nosso vórtice ligado com a asa, a justificar a sustentação, e depois, terminando a asa, sendo ela finita, temos os vórtices arrastados que têm justamente, portanto, ao serem arrastados, têm um sentido aqui, portanto, que é coerente em cada uma dessas linhas de vórtices arrastados, portanto, que será perpendicular ao plano que estamos aqui a analisar, não é? Essas linhas de vórtices arrastados, que, portanto, têm justamente esse sentido que acabamos de ver aqui, portanto, no caso da asa direita, portanto, sentido
positivo, portanto, aqui o sentido contrário dos ponteiros do relógio, e naturalmente na asa esquerda o sentido negativo aqui da circulação, portanto, o sentido dos ponteiros do relógio. Enquanto este aqui, portanto, seria o sentido contrário. Ora bom, portanto, nós sabemos que estes vórtices arrastados, lá está, o tal efeito da asa finita, de acordo com o modelo de teoria, nosso modelo de teoria de linha sustentadora, portanto, vão então induzir velocidades que são descendentes, portanto, em ambos os casos, aqui, nas secções desta asa finita, e, portanto, dando origem, dessa forma, não é, a uma velocidade descendente resultante, o que conduzia à operação desta asa como se estivesse a operar, não simplesmente num escoamento infinito, que era, digamos que estava no plano da asa, mas também esse escoamento tinha mais uma componente vertical que naturalmente alterava o ângulo de ataque geométrico que a água se encontrava a operar, certo? E nomeadamente tratando-se de uma componente descendente, não é? Um V negativo, como na altura usámos, de acordo com o nosso sistema de eixo Y vertical positivo, nós tínhamos então um ângulo de ataque induzido que era também negativo. E, portanto, foi dessa forma que nós justificámos, então, para a asa finita, se temos este efeito dos vórtices de bordo marginal, portanto, velocidades induzidas descendentes, portanto, ângulo de ataque induzido negativo, vai-se somar, na realidade, ao ângulo de ataque geométrico e, portanto, a asa irá operar como se estivesse, de facto, um ângulo de ataque geométrico inferior ao verdadeiro, ao ângulo de ataque geométrico, portanto, opera a um ângulo de ataque efetivo, que é alfa mais alfa i, sendo que alfa i sendo negativo, portanto, vai reduzir o valor do ângulo de ataque geométrico e, portanto, irá produzir para o mesmo valor do ângulo de ataque geométrico, portanto, menor sustentação a nossa asa finita, portanto, do que teríamos numa situação em que a asa fosse, por hipótese, infinita e, portanto, estes vórtices estariam no infinito e logo não, na medida em que o seu efeito decai com o aumento da distância, portanto, não iriam induzir quaisquer velocidades descendentes na nossa asa. Ora bom, mas neste caso então, portanto, nós continuamos a ter este efeito, porque continuamos a ter uma asa finita, simplesmente, se a asa é colocada na proximidade de uma parede, aquilo que nós aprendemos em mecânica dos fluidos, nomeadamente no contexto do capítulo 8, aquilo que chamamos, portanto, método das imagens, nossa análise do escoamento potencial, portanto, base fluido perfeito, é que, nessa situação, portanto, nós teremos de considerar os chamados, as singularidades de imagem, neste caso as singularidades são vórtices, portanto teremos de considerar a imagem destes vórtices, okay, que se encontrarão, digamos aqui, digamos como se a parede funcionasse como um espelho. E portanto, sendo assim, é mesmo um espelho, portanto como os vórtices têm sentido, não é? Isso significa que as suas imagens, através do espelho, vão inverter o seu sentido. Portanto, se aqui tínhamos mais sigma, agora passaremos a ter menos sigma e, portanto, o sentido deste vórtice será este, portanto, dos ponteiros do relógio, enquanto do outro lado tínhamos menos sigma e agora passamos a ter mais sigma. Portanto, o sentido será o contrário dos ponteiros do relógio, agora do lado esquerdo da asa. Portanto, ou mais exatamente, da imagem da asa que temos aqui. Naturalmente, quando a asa está muito longe do Sol, okay, estes vórtices vão ficar muito longe também da própria asa física. Não é? E, portanto, eles teoricamente poderiam ainda não é, induzir uma determinada velocidade na asa, mas, estando muito longe, naturalmente, como o seu efeito cai com a distância, lá está. Se estivermos longe, se a asa estiver longe do Sol, este efeito é desprezável. Mas quando está perto do Sol, então, deixa de ser. Apesar de tudo, reparem que estes vórtices, portanto, em relação a cada uma das secções da nossa asa física, não da sua imagem, mas cada uma da asa física, é o que nos importa analisar, não é? Vão estar mais longe do que os vórtices originais, no fim de contas. Não é? E, portanto, terão um efeito inferior. Portanto, mas ainda assim, portanto, se a asa estiver perto do Sol, este efeito não será desprezável, portanto, terá de ser considerado na análise. Ora bem, portanto, aquilo que vemos é que, no caso desta imagem, portanto, deste vórtice que aqui temos, ele, portanto, ao rodar assim, ao induzir, ser um vórtice, portanto, rotação do escoamento, desta forma, irá induzir velocidades neste sentido, como vê, ascendentes aqui nas secções de asa, desta nossa asa finita. Ok? Portanto, com este sentido, desta forma, portanto, perpendicular, não é? À linha,
não é? Que liga o centro do vórtice e o ponto onde estamos a fazer a análise. Podemos considerar qualquer uma das outras secções, mas só por simplificar, vamos considerar aqui a linha central, como já antes fizemos, em relação aos vórtices, portanto, originais. E, portanto, se virmos o efeito que produz, então, esta outra imagem, também, rotação, não é? Com este sentido agora, também velocidades ascendentes, agora com este sentido, também aqui perpendicular a esta linha, não é? E podemos somar as duas, portanto, sendo análise simétrica, somamos as duas e vai dar, então, portanto, no global, uma velocidade, de facto, ascendente. Todavia, portanto, esta velocidade ascendente, sendo que nós vimos que estes vórtices originais geravam a tal velocidade descendente, portanto, que induzia um ângulo de ataque induzido, negativo, portanto, este efeito destes vórtices originais, todavia, como estes estão mais longe, não irá ser completamente compensado, não é? Porque estão mais longe, as imagens. Mas, todavia, o ângulo de ataque induzido, então, que vai resultar devido a estes vórtices originais, como vai ser contrariado pelas velocidades ascendentes agora, portanto, a velocidade descendente que eles produziam, vai ser contrariado pelas velocidades ascendentes que as imagens vão produzir, das mesmas secções da asa, okay? Nós vamos ter, então, esta asa em efeito solo a operar a um ângulo de ataque induzido menor, ou seja, já sabemos que o ângulo de ataque é negativo, portanto, nada de confusões, o seu valor absoluto será menor. Portanto, estaremos mais próximo da situação, então, mesmo com a asa finita, portanto, da situação da asa operar ao ângulo de ataque geométrico. Ora, como vimos anteriormente que o valor do ângulo de ataque induzido resultava diretamente, portanto, multiplicada pelo valor da sustentação produzida pela asa, pelo menos ângulos de ataque baixos, de acordo com o nosso modelo perfeito, portanto, correspondia ao valor da resistência induzida que era produzida. Portanto, se nós vamos estar a operar por via do efeito solo a um ângulo de ataque induzido menor, portanto, imediatamente, diretamente, temos essa redução significativa da resistência induzida, o que é, obviamente, uma vantagem aerodinâmica, até porque, mesmo com este efeito, poderemos também fazer a análise, mas de qualquer forma é um efeito bastante menos significativo, portanto, nós também, portanto, teremos aqui, da presença destes vórtices adicionais, portanto, gerar um aumento de sustentação, mas que será, digamos, menos significativo do que a redução, em termos relativos, do que a redução que nós obtemos em termos de resistência induzida, porque ela é diretamente proporcional ao ângulo de ataque induzido, okay? E esse reduz significativamente, ou pelo menos temos essa capacidade de reduzir significativamente por efeito solo. No entanto, repare, digamos, o efeito ainda é um pouco mais melhorado, portanto, em termos de eficiência aerodinâmica, ok, se quisermos, em termos da razão L sobre D, não é? Na medida em que aumentamos este ligeiramente, em termos relativos, e reduzimos este significativamente. Não é? Portanto, daí o interesse, então, do efeito solo, que já foi efetivamente explorado e é conhecida, portanto, essa tentativa justamente de explorar este efeito através de uma aeronave que ficou conhecida por monstro do Báltico. Portanto, tratava-se de uma aeronave militar, como veem, de dimensão significativa, e que, portanto, pretendia-se justamente tirar partido desse efeito Sol, portanto, voando na proximidade do Sol, mas como veem neste caso aqui, e é justamente daí que foi o nome monstro do Báltico, portanto, trata-se de voar aqui sobre a superfície da água. Qual é a vantagem da superfície da água? É que a superfície da água efetivamente não tem, ou pelo menos tem muito menos irregularidades, as irregularidades são pouco significativas desta superfície, portanto consegue com facilidade garantir com segurança, portanto, um voo estabilizado a uma pequena distância, então, deste dito Sol, tirando então partido do efeito Sol, da forma que acabamos de ver. E, portanto, esta é efetivamente uma possibilidade que foi explorada, embora, lá está, portanto, excluindo estas situações, portanto, de voar sobre uma superfície que inclusivamente tem uma ondulação pouco significativa. Portanto, se não for esse o caso, naturalmente que a aeronave terá de voar mais longe e, portanto, o efeito solo acaba por ficar bastante mais reduzido e, portanto, não justificando virtualmente, até porque existem inclusivamente outros ganhos que se obtêm em termos de eficiência aerodinâmica, portanto, voando a altitudes bastante mais elevadas, como é lógico, portanto, deixará de compensar. Portanto,
Esta é uma situação, de facto, com uma gama de aplicação relativamente pequena, portanto, sobre um mar em que se consiga, efetivamente, aqui ter uma superfície bastante calma, com muito pequenas irregularidades, não é? E, portanto, garantindo, então, que com segurança e estabilidade também, a aeronave pode voar, então, muito próxima dessa superfície, de maneira a tirar partido de um ganho significativo por via do efeito Sol. E, portanto, não existirão, assim, digamos, muitas outras circunstâncias em que seja possível, portanto, ou viável, com segurança, lá está, portanto, tirar partido, então, deste efeito, portanto, sobre a superfície terrestre, torna-se bastante mais complicado devido às irregularidades contínuas que surgem, os obstáculos que poderão surgir e, portanto, colocando em causa, naturalmente, a segurança do próprio voo. Portanto, assim sendo, vamos voltar então aqui para terminar esta secção então da interferência de elementos sustentadores. Portanto, outra hipótese interessante e que iremos analisar é, de facto, a interação entre elementos sustentadores da própria aeronave, portanto, que existem fisicamente. Portanto, nessas circunstâncias nós temos, por exemplo, portanto, as superfícies adicionais que são necessárias, como já discutimos, para garantir que a asa se encontre, ou melhor, que a aeronave se encontre estabilizada, portanto não basta ter uma superfície sustentadora principal, a menos que essa asa seja autoestável, ou portanto garanta no fim de contas, portanto, esse equilíbrio de momentos. Caso contrário, portanto, a asa não ficará equilibrada, portanto, teremos um momento resultante não nulo e, portanto, a aeronave tentará ou entrar em picada ou em cabragem, portanto. E, portanto, sob esse ponto de vista, daí a necessidade de termos, para além da asa, um estabilizador horizontal, ou a outra hipótese, que é termos uma configuração canar-asa, em que, na realidade, em vez de ser um estabilizador, portanto, que é colocado a jusante da asa, colocamos, digamos, uma asa mais pequena, chamada canar, montante. Ora bom, portanto, iremos analisar no exercício efetivamente aqui uma destas configurações. A outra hipótese, que ainda corresponde também à interferência entre elementos sustentadores, mas agora não da própria aeronave, mas de aeronaves distintas, e portanto corresponde ao voo em formação. Portanto, aeronaves que voem próximo umas das outras, efetivamente vão libertar então estes vórtices, portanto, típicos de asa finita, que irão, encontrando-se outras aeronaves em formação, portanto, na proximidade daquelas, portanto, ficar sujeitas lá está, a velocidades induzidas nessas outras aeronaves que poderão ser, se elas se encontrarem próximo, lá está, poderão ser significativas também para a análise. E, portanto, sob esse ponto de vista, pode-se escolher efetivamente uma configuração com base no nosso modelo de fluido perfeito e, portanto, verificando aqui o sentido dos vórtices e o sentido das velocidades induzidas, e, portanto, as consequências que isso terá depois em termos, como já aprendemos, em termos de afetar, por exemplo, o ângulo de ataque induzido e as consequências depois daí advêm, quer para a resistência induzida, quer para o valor da sustentação produzidos. Portanto, efetivamente este modelo de fluido perfeito permite-nos também analisar, como veremos aqui, iremos fazer um exercício, portanto, da sequência de exercícios resolvidos correspondente, portanto, na próxima aula, correspondente à configuração asa estabilizador, ok? Mas, portanto, este nosso modelo permite-nos analisar qualitativamente, pelo menos, mas até quantitativamente permitindo-nos fazer algumas estimativas razoáveis, portanto, da intensidade deste efeito e, portanto, tentar perceber, lá está, fazer uma escolha em termos de configurações que poderão ser mais ou menos favoráveis justamente com base nisso e, portanto, o nosso modelo de fluido perfeito será sempre aplicável para fazer estas estimativas, naturalmente só perdendo, digamos, validade se nós estivermos em situações em que os efeitos de fluido real, mais uma vez, como já referi, forem muito significativos, nomeadamente em situações de ocorrência de perda. Portanto, termina aqui então a nossa matéria teórica desta unidade curricular, portanto com a conclusão do nosso capítulo 10 sobre asas finitas, teremos apenas mais uma aula teórica, então, para realizar efetivamente exercícios sobre esta última parte da matéria.